Começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que apenas o Atlético Mineiro venceu entre todos os brasileiros que disputaram a Libertadores nessa semana. Vitória por 4-1 contra o Caracas, na Venezuela, que garantiu ao Galo 330 mil dólares ou quase 1 milhão e 700 mil reais. Cada vitória na fase de grupos garante ao vencedor essa bolada. Os outros 6 brasileiros, 3 empataram, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, e 3 perderam, São Paulo, Botafogo e Grêmio. No caso da Sul-Americana, a situação foi bem melhor. 3 vitórias brasileiras do Atlético Paranaense, do Fortaleza e do Red Bull Bragantino e 4 empates, Internacional, Corinthians, Cuiabá e Cruzeiro. Ninguém perdeu na rodada de abertura da Sula. Já a Ferj anunciou a arbitragem para o jogo contra o Nova Iguaçu, final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Bruno Mota Correia será o responsável pelo apito. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a busca por um volante, ela não acabou. Primeira proposta feita por Marlon Freitas, já dei detalhes, proposta de empréstimo de 2 milhões de reais, com a opção de compra ou a obrigação de compra por mais 10 milhões se ele disputar 5 partidas. O Marlon Freitas está fazendo enorme esforço para se mudar de clube, mas o Botafogo não quer liberá-lo. Diante desse cenário, o Vasco trabalha em outras frentes e fez nos últimos dias uma proposta de 2 milhões de reais ao Juventude pelo volante Kaique, 28 anos de idade, atleta revelado na base da Portuguesa. Juventude pediu que o Vasco esperasse até o fim do Campeonato Gaúcho, decisão marcada para esse final de semana entre Juventude e Grêmio, antes de tomar a sua decisão. Sobre Emanuel Martínez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América, o Vasco sondou, mas nesse momento aquele que parece mais interessado em contratar o argentino é o Fortaleza. Primeira proposta do Fortaleza de empréstimo foi recusada, Fortaleza discute a chance de pagar para comprar o jogador em definitivo. A saideira sobre o Vasco, Cruz Maltino fez uma nova rodada de conversas com Admar Lopes. Esse é um português que atua como diretor executivo de futebol do Bordeaux. A 777 tenta convencê-lo a se mudar para o Brasil. Hora de falar sobre Neymar no Flamengo, informação que bombou nessa quinta-feira. O Neto, em seu programa Os Donos da Bola, lá na TV Bandeirantes, assegurou que o Neymar será jogador do Flamengo na próxima temporada. A frase é a seguinte, abre aspas, o Neymar vai jogar no Flamengo, não é Santos, nada disso. Vai vir para o Flamengo antes da Copa do Mundo. Vocês podem ter certeza disso, podem cobrar isso de mim. Só para lembrar, o Neymar tem contrato com o Al Hilal somente até junho do ano que vem, ou seja, a partir de julho de 2025 ele fica livre para escolher seu clube. O Neymar tem dito para jogadores do Santos e também para dirigentes que seu sonho é voltar ao Brasil para defender o peixe. Mas o Neto traz essa outra informação. Uma curiosidade, o salário do Neymar na Arábia Saudita é de 71 milhões de reais por mês. Agora que ele teve seu contrato suspenso enquanto se recupera de lesão, passou a receber metade disso, algo na casa dos 35 milhões e meio de reais mensais. O Souza, ex-jogador de futebol e outro participante do programa Os Donos da Bola, corroborou com a informação do Neto em relação ao Neymar e disse, eu também tenho essa informação do Neymar no Flamengo através de um amigo em comum. Ele até pediu para gravar, o Neymar vai para o Flamengo e o Gabigol para o Palmeiras, fecha aspas. O que você pensa sobre o tema? Confesso que o que eu consegui apurar dá conta de que se o Neymar voltar ao Brasil em 2025, ele segue preferindo o Santos por conta da relação com o clube. Mas aprendi a não desconfiar de comportamento de jogadores de futebol. E você, acha que o Neymar pode pintar no Flamengo? Vai para o Santos? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora começar contando sobre uma situação envolvendo o Botafogo. Contei para vocês com exclusividade na tarde dessa quinta-feira que a negociação envolvendo o Igor Jesus corria risco. Atacante de 23 anos de idade que pertence ao Shabab Al-Ahly, ele tinha assinado um pré-contrato com o Botafogo, só que no dia 15 de março se encerrou o prazo para pagamento da comissão do empresário e da luva do atleta. E o Botafogo alegou que não tinha condição de fazer o pagamento no dia 15. Ficou combinado um novo pagamento no dia 25, que também não foi feito. Depois que eu fiz a postagem no meu blog e também aqui no canal, o Botafogo arranjou dinheiro e quitou 100% das luvas do atleta, que haviam vencido em 15 de março, e 1/3 da comissão destinada ao empresário. Diante disso, está desfeita qualquer possibilidade da rescisão do pré-contrato. O jogador se apresentará em julho. Ele até havia parado de seguir o Botafogo nas redes sociais, já voltou a seguir o Botafogo e está tudo certo para que ele se torne reforço do time na metade da temporada. Se quiser quebrar o pré-contrato, ele vai precisar desembolsar 150 milhões de reais, algo que está completamente fora da curva. A única chance da quebra desse contrato seria se o Botafogo não fizesse o pagamento. Como o pagamento foi feito,
A negociação está confirmada. O Igor Jesus, que também era pretendido pelo Atlético Mineiro, pelo Atlético Paranaense, pelo Cruzeiro, além de clubes do mundo árabe. Bora te atualizar sobre as coisas do Flamengo. Quero começar falando sobre Danilo, lateral direito que pertence ao Juventus, tem contrato longo. O vínculo dele só se encerra na metade do ano que vem, mas ele já passou a estar na mira do Flamengo, informação que vem lá de fora do país, lá da Itália. A Juventus não sinalizou ainda em relação à possibilidade de renovação do contrato do Danilo, que é jogador da seleção brasileira e também tem sido muito utilizado na Juve como um zagueiro. Seria mais um dos vários atletas que fizeram sucesso no exterior e foram contratados pelo Flamengo na reta final de temporada, ou de carreira, desculpa. Situações, por exemplo, como a do Rafinha, do Felipe Luiz, entre outros. O Danilo ainda também não tomou sua decisão sobre voltar ou não ao Brasil. Acho que é uma conversa muito embrionária, mas já queria contar para vocês que o nome do Danilo vem sendo debatido dentro do Fla. Deixa eu só contar mais uma sobre o Gabigol, um atacante que aguarda pelo desfecho do pedido de efeito suspensivo, segue chateado com dirigentes rubro-negros. A entrevista concedida nessa semana pelo Rodolfo Landim, falando a respeito da renovação de contrato, da possibilidade de não acerto, tudo isso só deixou o Gabigol ainda mais chateado. E se alguém ainda tinha dúvida de que o Gabigol não renovaria seu contrato com o Fla, isso está completamente confirmado. No bate-papo, o André Cury revelou que o Maurício tem propostas e pode deixar o Internacional por agora. A ideia do presidente colorado, Alessandro Barcelos, era de vender o Maurício apenas em dezembro. Ele havia feito essa promessa recentemente, mas, segundo o empresário, há propostas do Brasil e do exterior. Os nomes não foram revelados. Os clubes que demonstraram interesse no Maurício mais recentemente foram o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Bahia.